Olá, hoje então dando sequência ao nosso módulo 6 sobre a história do pão e da cerveja, vamos continuar aqui na parte 2 com a história do pão e da panificação. Bom, o pão, a origem do pão, ela é bem controversa, a gente não sabe bem quem surgiu primeiro, se foi o pão ou a cerveja. Obviamente temos uma grande dívida aí também com o inventor do pão. Mas falando do grão, o grão como semente, né? As sementes têm aí uma tarefa muito difícil. Elas armazenam nutrientes, proteínas, carboidratos, amidos, gordura, para gerar uma nova muda até que seja grande o suficiente para gerar energia através da fotossíntese. Então, as sementes, elas não só alimentam esse germe, esse embrião que vai dar origem a uma nova planta, mas também desde muito cedo animais evoluíram para serem comedores de semente. Muitos pássaros e animais, inclusive mamíferos, né? Se os animais engolirem todas as sementes, não haverá uma próxima geração de semente. Então, mas os animais podem sim ajudar as plantas, porque os animais têm uma coisa que as plantas não têm, que é a locomoção. Então, os animais eles podem ser enganados para carregar essas sementes e com isso ajudar a espalhar essas espécies, né? Então, se essas sementes podem, aqui é interessante porque tem na gluma aqui, ó, o trigo tem isso aqui é um certo esporãozinho que tem facilidade de se grudar, de se fixar em algumas dessas superfícies, né? Então, essa aspereza em muitos grãos, isso é encontrado nos ancestrais do trigo, da cevada, do centeio, grudam na pele, no pelo ou na pena de alguns animais, tornando essa distribuição mais favorável aí, né? Então, óbvio que os animais que comem essas sementes tendem a se especializar com formato de bico, com penas e evolui também com a dentição, né? Os primatas não são, obviamente, comedores de grão, muito embora carreguem muitas dessas adaptações. Nós talvez não fôssemos, como humanos, né, comedores de grãos se nós não tivéssemos descoberto maneiras de produzir alimentos através desses grãos, né? Então, os nossos ancestrais, eles tiveram que descobrir aí uma maneira de tirar o grão de suas cascas, desse farelo que aqui está, né, onde nós são diversas camadas aqui no grão de trigo, também chamado de pericarpo, e processar o endosperma, que é a região rica em carboidratos e amidos. Então, o farelo é onde está, na sua maioria, composto por fibra, o endosperma por carboidratos e proteínas, e o germe, que é o embrião, né? Então, vejam que num determinado momento, esse é interessante, o homem deixa de se alimentar na natureza e começa a processar. Então surge a tecnologia de alimentos por volta aí, talvez de 10.000, 14.000, nós vamos ver que tem registros modernos aí de um artigo de 2018, se não me engano, 2019, que já registro de 14.000 anos atrás. Então, o homem aprende a ir na natureza, pegar o alimento, pegar o grão, pegar a semente e processá-lo, usar de tecnologia para isso, né? Então aqui nós vimos uma espécie de anatomia de um grão de trigo, né?
Supostamente foi no Egito que a arte moderna de fazer pão foi descoberto, embora, como eu disse, tem evidências muito anteriores, né? O trigo, talvez, as condições não eram, quer dizer, eram favoráveis a isso, mas também se usava muito a cevada, o painço, o centeio também era uma excelente alternativa, né? Mas o trigo ele tinha uma vantagem, ele não precisava ser seco para ser debulhado da espiguinha, né? Uma das ferramentas aí mais antigas que se encontra do ponto de vista arqueológico para moer foi cerca de 9.000 anos atrás, antes da Era Comum, né? De moinho, esse chamado moinho de sela aqui, tá? Então há registro de 9.000 anos, mas essa aqui mostrada na foto, ela é de 800 anos antes da Era Comum, né? E esse artefato de moer aqui, ó, usando pedra como artefato de moagem, foi encontrado em Moçambique em 2009, mas a datação é de cerca de 100.000 anos atrás e foi encontrado resíduos de grânulo de amido de sorgo presente nessa forma aqui, tá? Então, o que nós vemos é que o homem, num determinado momento, constrói ferramentas para moer o grão, obter a farinha e dessa farinha processar e fazer algum tipo de alimento. Então, esses moinhos de pedra evoluem também uma espécie de pedra rotativa. Esse é um exemplo muito interessante, porque, vejam, são dois artefatos de pedra, um colocado dentro do outro. Esse aqui tem dois orifícios onde é colocado um pedaço de madeira, e isso aqui é girado manualmente, e há um intervalo aqui entre os dois artefatos de pedra, e à medida que isso aqui é girado, vai fazendo um efeito abrasivo no grânulo e vai tirando aquele farelo mais externo para obter o endosperma rico em amido. Então esse moinho rotativo aqui foi construídos réplicas, e essas réplicas demonstraram que uma pessoa podia moer 1 quilo de trigo em meia hora, né? Então, isso é lógico que numa dimensão bem pequena, né? Então, vestígios também de fornalhas foram encontrados para a produção de pão. Obviamente, mais tarde, os romanos passaram a construir esses moinhos de pedras bem maiores e, obviamente, construídos em escala bem grandes, né? Rodas d'água, também chamadas de nória, foram descritas aí em detalhes por Vitrúvio, cerca de 25 anos antes de Cristo. Os romanos também construíram, usaram muito essa tecnologia, até que nessa região aqui, as rodas d'água de Barbegal, os romanos usaram essa tecnologia, data aí do século I depois de Cristo, e chegavam a moer 4,5 toneladas de farinha por dia, né? E as rodas d'água, conhecidas aqui mais modernas, a gente pode ver esse tipo de roda d'água, de moinho, presente aqui no estado de Santa Catarina, mesmo aqui dentro de Florianópolis. Muitos usados aí, esse meio de tração aí,
para moagem de mandioca, moagem de cana e também moagem de grãos, né? Aqui tem uma réplica de madeira, também usada para a produção de grãos, né? Então, aqui eu vou falar um pouco desse trabalho, olha, é de 2018, tá? Evidências arqueológicas revelam a origem do pão aconteceu há 14.400 anos atrás no nordeste da Jordânia, tá? Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante porque eu vou botar esse artigo no Moodle completo, inclusive com material suplementar. Então, veja que foi encontrado aqui a Jordânia, mais ou menos essa região onde está aqui no mapa, né? Temos Jerusalém, Israel, Beirute, no Líbano, Damasco, e esse sítio aqui, de Shubaica 1, é onde foi encontrado esse protoforno, e a datação indica que ele tem 14.400 anos atrás, né? E registros encontrados de raspagem desse material encontrado nesse sítio dá conta de uma estrutura porosa com estrutura alveolar. A camada de aleurona, que nós, se vocês olharem depois lá, aquela estrutura do grão de trigo, essa camada de aleurona se encontra no pericarpo, na região fibrosa. E também aqui, ó, vasos de xilema, né, dando conta da utilização de madeira. Então, esse sítio de Shubaica, onde hoje é a Jordânia, ele indica a presença de um protopão e um protoforno. Isso era pão fermentado, pão levedado? É muito provável que não, né? E essa produção de pães levedados e pães não levedados, isso também, essa divisão surge desde muitos tempos atrás, e até hoje nós temos diversos pães produzidos, pães chatos e pães levedados, pães volumosos. Então, essa tecnologia, inclusive, ela avança para a produção de fornos especializados para assamento de chão, e alguns fornos projetados para a produção de pães chatos, né? Então, hoje se sabe que o pão, por conta de uma série de descobertas e de registros arqueológicos, né, o pão há muito tempo era usado na dieta humana, perdão, sejam eles levedados ou não, né? E que é bem provável que, inclusive, caçadores-coletores, porque estamos falando de 14.400 anos atrás, tenham aprendido, tenham percebido, né, a produção de pão. E essa transição da atividade forrageira para a produção de alimentos, né, possa ter iniciado justamente nesse período histórico, né? Bom, ao longo dessa história, como eu falei antes, houve sim uma divisão na tecnologia, desenvolvidas separadamente, e cresceram para dividir entre pães chatos e pães volumosos, né? A história de alguns pães chatos, né? Nós temos aí os pães chatos espalhados pelo mundo todo, pães modernos. Hoje nós temos aí os pães sírios, a própria pizza, a própria focaccia, são pães chatos, né? E alguns desses fornos especializados nesses pães é mostrado aqui. Então, vejam que essa aqui é uma espécie de uma grelha, uma abóboda de metal, onde é disposta a massa, e por baixo dessa abóboda de metal é colocado fogo, uma fonte de calor. Então, vejam que nós temos registros
de estruturas semelhantes, desenvolvidas e evoluídas em diversas regiões do mundo, na Palestina, na Jordânia, no Líbano, na Síria, no Iraque. Todos esses aqui são muito próximos, mas nós vemos aqui no Peru, aqui na América do Sul. E esse aqui é um forno que ele tanto pode ser usado para a produção de pães de chão, né? Mas o forno ele tinha uma certa abóbada e a massa era colada na parede, e aí aqui esse é um tipo de forno, uma espécie de evolução aí do forno vertical. Esse pão utiliza da ascensão e da convecção do ar, desde o calor irradiando aqui do chão, como também da convecção de ar quente. Então resulta em um pão achatado, flexível e bem dourado, né? Durante a Idade Média, né, os padeiros eles eram especialistas. Então nós tínhamos aí com o avanço do tempo, na Idade Média se coloca muito bem nos feudos, com o fim da Idade Média, mas já na Idade Média, a Idade Média mais ali século XII, XIII, XIV, XV, né, começam a surgir a especialização. Então, pessoas que eram especializadas na moagem do trigo e pessoas que se especializavam no cozimento do pão, e é lógico que tinha um agricultor que produzia o grão. Então, havia uma cadeia, e essa cadeia de produção, desde a produção do grão, a moagem e o seu cozimento já no pão, né? Surgem aí as guildas, né, que eram associações desses profissionais, tá? Os pães chatos, voltando um pouco à questão dos pães chatos, nós temos os pães eles eram usados como utensílio, como prato. Então as pessoas comiam em cima do pão e depois, obviamente, no final da refeição, devoravam também o pão, né? Bom, aqui temos um mapa que pega desde a Itália, chegando até a Índia, e uma parte aqui da África, e aqui nós temos o nosso Oriente Próximo, né? Então, regiões onde temos pães de chão, em marrom, regiões em que os pães eram assados na parede de fornos, aqui em cinza ou azul, e na região em verde, onde nós tínhamos fornos tanto de chão quanto de parede, né? É interessante notar, bom, deixa eu contar um pouco uma história para vocês, depois eu volto aqui no meu roteiro. Mas são situações da história mundial em que o pão teve uma influência muito, muito grande. Então, esses 3 episódios na história nos dão bem uma ideia da importância do pão, tanto na nossa dieta quanto no dia a dia, né? Há uma lenda que diz que por volta de 1789, portanto, quando da instalação da Revolução Francesa, ou um pouco antes disso, Maria Antonieta tinha sido informada que o povo estava passando fome, não tinha pão, e em resposta a rainha teria zombado e dito que deixe-os comer bolo, né? Qu'ils mangent de la brioche, né? A frase ela sugere uma certa insensibilidade da rainha Maria Antonieta, embora ela tenha falecido, se eu não me engano, com 37 anos, tenha sido guilhotinada, né?
E essa divisão, essa insensibilidade com os pobres e essa divisão de classe foi que, de fato, tenha desencadeado a Revolução Francesa. Só que, obviamente, isso, como eu falei no início, isso é uma lenda, essa é uma história. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau relata num dos livros, chamado Confissões, que ele atribui essa frase a uma grande princesa, mas o livro de Rousseau é de 1767. Então, Maria Antonieta, nessa época, era uma princesa austríaca. Então, portanto, é muito improvável que ela tenha sido dito essa outra frase. Tem um biógrafo de Maria Antonieta, chamado Antônio Fraser, que ele publicou em 2001 uma frase que essa frase ela teria sido dita pela esposa de Luís XIV, Maria Teresa, mas isso um século antes, né? E ele, inclusive, esse biógrafo da Maria Antonieta contradiz, porque diz que Maria Antonieta ela era uma filântropa, era filantrópica, e ela teria muito probabilidade de ter doado o seu próprio brioche, né? Obviamente que a Revolução Francesa foi deflagrada em grande parte pela escassez de alimento na época e que deixou as pessoas aí à beira da fome, né? Então, não acreditem quando ouvirem que foi Maria Antonieta que disse que se não tem pão, deem-lhes brioche. Isso é uma lenda, né? Outra questão envolve o pão é a queda de Napoleão, né? Napoleão, ele era por si, é lógico, ele cresceu dentro das Forças Armadas, ele nasceu na Córcega, uma ilha, né? Não nasceu no território francês, e ele era um entusiasta da indústria, do desenvolvimento. E Napoleão assume o poder na França por volta de 1800, e entre 1801 e 1805, Napoleão viveu uma certa tranquilidade, porque ele já havia expandido o território francês, né? E nesse período, então, ele investe muito na industrialização, né? Nós vamos ver que tem aí, Napoleão é um dos promotores do desenvolvimento do processo de apertização, de esterilização, e também depois de consumo de novos alimentos, né? Só que o que houve foi que, num determinado momento, Napoleão destinou tantos recursos para a industrialização que deixou um pouco os agricultores de lado, né? Então, a França começou a obter recursos da industrialização e faltava cereais no campo francês, a França comprava isso da Rússia, né? Então, esse entusiasmo do Napoleão pela indústria, aos poucos enfraqueceu a atividade agrícola, né? Bom, durante esse período que eu falei aí de estabilidade no jogo político da Europa, entre 1801 e 1805, a Rússia era uma aliada de Napoleão. Mas, num determinado momento, o Alexandre I, que governava a Rússia, ele se junta aos inimigos da França e aí a estrela de Napoleão aí começa a empalidecer. Então, o exército de Napoleão, ele tinha uma estratégia de guerra, assim, ele ia invadindo os territórios e a alimentação era confiscada dos territórios em que Napoleão ia chegando, né? Mas Napoleão levava consigo uma grande estrutura, mais de 200 cozinheiros, levava fornos para a produção, e o pão era, sim, o alimento principal do exército francês, né? Então,
dizem que nas madrugadas, antes dos canhões clarearem o céu, o que clareava eram os fornos existentes nos acampamentos de Napoleão. Napoleão, então, chega às portas de Moscou, não consegue conquistar Moscou e bate em retirada, uma retirada via Polônia. Só que aí deu-se a maior catástrofe alimentar da história militar. Tá? Então, quando o Napoleão bate em retirada, além de ser castigado pelo rigor do inverno russo e do leste europeu, não encontra mais no caminho trigo suficiente para alimentar os seus soldados, né? E é interessante porque aí falta o pão. Uma ironia do destino é que 9 anos após a morte de Napoleão é inventado o moinho de cilindros de calandras, que é usado até hoje nas indústrias, e é uma inovação que deu aí uma produtividade na moagem do trigo. E o terceiro episódio histórico que nós vamos falar é a respeito aqui da Guerra Civil Americana entre o norte industrializado e o sul escravagista. O sul, que está aqui marcado em roxo, era uma região produtora de algodão, praticamente uma monocultura, e essa cultura baseada na escravidão de negros sequestrados dos seus países na África. Né? O norte, então, começa a questionar a escravidão, né? E nesse caso aqui, o que acontece é que o sul produzia então algodão e comprava esse trigo para fazer pão, tanto dos estados do norte, mas também dos países do outro lado do Oceano Atlântico, aqui em especial a França, né? E a semelhança então do que acontecia com Napoleão, que a fonte de trigo era externa. Já o norte, principalmente aqui estados do Kansas, do Missouri, Iowa, etc., tornavam-se, nessa época aí do século XIX, grandes produtores de trigo. Bom, com o conflito desencadeado entre nortistas e sulistas, os nortistas efetuam um bloqueio nos portos do sul e os sulistas então veem que algodão não matava a fome de ninguém, né? E aliado a isso tudo, aqui na região do norte, a invenção aí da colheitadeira por McGornick, né? Então, vocês veem aí que a história dos alimentos, como a do pão, lança raízes por diversas disciplinas e por toda a história, né? Interessante é que de um certo período de tempo para cá, e especialmente nessa época que nós estamos vivendo aí, nós vimos que uma das mercadorias que mais subiu o preço nos supermercados foi a farinha de trigo. E basta olhar um pouco para as redes sociais que nós vamos ver que praticamente tem muita gente fazendo pães caseiro, né? E hoje há um certo romantismo nos pães mais rústicos, e como se esse fosse o verdadeiro pão, ou um pão mais nutritivo, né? O que é interessante é que desde a época do Egito, passando pelos gregos, romanos e por toda a Idade Média, o pão branco sempre foi o pão mais desejado, mais cobiçado, e era assim o pão mais caro. Esses pães produzidos de grãos,
não tão panificáveis, né, porque não são tão ricos aí em glúten, sejam pães de centeio. O centeio ainda é bem panificável, mas de cevada, aveia e etc. As pessoas reverenciam um pouco esse pão aí, né? Mas essa é uma ideia um pouco romântica aí, né? Alguns pães aí que parecem ter um longo pedigree, né? Na verdade são pães com invenção bem recente, como a própria baguete francesa, que remonta ao ano de 1920, a ciabatta, que é de 1980, né? É um pouco irônico hoje a gente ver que o pão, que sempre foi um alimento básico, indispensável, servindo desde prato, sendo comido no final da civilização ocidental, mas de qualquer maneira está um pouco desaparecendo da dieta à medida que aumentam aí essas preocupações com intolerância ao glúten, doença celíaca e uma certa desconfiança geral no glúten, né? Mas temos que perceber que são as proteínas presentes no glúten, gliadina, glutenina, né, que são responsáveis pelo sabor e pelo valor nutricional do pão e também por permitirem essa textura macia do pão, e que por isso que o trigo é o grão de eleição da produção de pão. Então, essa é a primeira vez na história, né, e estamos falando aí de uma longa história, quase 15 mil anos atrás, em que o pão se afasta um pouco do centro da mesa, às vezes até totalmente. Então, o que eu quero dizer é que é o seguinte, não é que o pão não tenha futuro, né, e que tenha tido apenas passado ou história, e eu dei aqui rápida pincelada em relação a isso. Mas eu acho que é exatamente o oposto, né? Nós não podemos abrir mão de um alimento tão rico, tão saboroso, com tanta história, né, como o pão. Então, não se deixem levar por certos modismos que demonizam um pouco o pão ou o glúten. Obviamente, há enfermidades em relação a isso, mas também há muita falácia e pessoas desinformadas ou que querem tirar uma vantagem econômica em relação à dieta não contendo o pão. Tá? O pão tem sim um grande futuro e tem muita tecnologia ainda envolvida na produção do pão. Ficamos por aqui, até o nosso próximo módulo. Boa tarde.